capítulo 6, do 19 ao 21. Não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E no versículo 33 do capítulo 6, Jesus fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? E o título da nossa mensagem de hoje, que Deus falou, essa mensagem Deus falou primeiro comigo, que ela é para mim, mas Deus pediu para passar para a igreja, porque primeiro Ele falou ao meu coração, e com certeza vai falar ao coração de vocês também. O título dessa mensagem é Investimentos do Nosso Coração. Investimentos do nosso coração. Gostaria de orar mais uma vez. Senhor Deus, que eu diminua, Senhor, e que você cresça, Senhor. Que nesta noite, Senhor, resplandeça a tua face sobre mim, Senhor. Que eu não fale por mim mesmo, Senhor, mas que o Espírito Santo de Deus tome conta das minhas palavras e da minha boca. Em nome de Jesus. Amém. Investimentos do nosso coração. Significado de investimento. Muitas pessoas, a maioria delas, acha que investimento são aplicações financeiras. E na realidade são aplicações de recursos, aplicação de tempo e aplicação de esforço, a fim de ter algum resultado. Então, investimento é uma aplicação de recursos, de tempo, de esforço, para termos algum resultado. Correto? E eu faço uma pergunta hoje para mim e para você. Aonde o nosso coração está investindo? Aonde o nosso coração está focado? Você já fez essa pergunta para si mesmo? Aonde o seu coração e aonde o meu coração está investindo? Porque investimento significa tempo, esforço e uma aplicação de recursos. Eu creio que na minha juventude, quando era jovem, adolescente, nós achávamos que investimento era investir no namoro, investir numa menina. Eu acho aquela menina bonita, eu vou investir nela, eu vou investir uma boa conversa, eu vou investir dando um ursinho, eu vou investir nela sabendo no que ela gosta de comer, eu vou investir nela conhecendo os seus pais. Enfim, a gente pensava dessa forma de investimento. Eu pensava dessa forma quando era jovem. E olha aqui para mim.
se nós não tivermos investindo o nosso coração, primeiramente no reino de Deus, para buscar todas essas coisas, todos os nossos investimentos, buscar o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, que vem de Deus, que são celestiais, de nada adianta nós focarmos em outras coisas. É tudo irrelevante, é tudo insignificante. Se nós não buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, não adianta de nada. Você compra um carro novo, uma casa nova, você se satisfaz em alguns dias, algumas horas, depois o buraco volta novamente, você volta para aquela coisa querendo mais e mais e mais. E investir nas coisas de Deus, o nosso pastor sempre fala: jejum, oração e leitura bíblica. Jejum, oração e leitura bíblica. Não é errado nós fazermos investimento. Nós queremos mais, nós comprarmos terrenos, nós comprarmos imóveis, nós investimos os nossos dinheiros hoje em dia. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje é que muitas pessoas estão colocando isso como prioridade na vida. Eu estou falando isso para mim, no meu coração. Será que eu e você estamos agradando a Deus? Será que na realidade, eu não estou falando só isso da boca para fora, eu estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar? Eu falo isso? Será que eu não estou falando isso somente na minha alma? Será que eu não estou ouvindo isso somente na minha alma? Eu acho que a gente tem que mudar isso. Eu acho que nós temos que orar para Deus mudar o nosso coração, mudar o nosso foco. O nosso pastor fala tanto no foco, para a gente manter o foco em Jesus. Eu acho que isso, em muitos dos irmãos e em mim, está ficando só na alma, não está chegando no espírito, porque continuamos fazendo da mesma coisa, pensando da mesma coisa, e não estamos tomando atitude nenhuma. Não estamos orando, não estamos jejuando direito, não estamos lendo a Bíblia. Esse mundo de hoje nos dá muitas distrações. Quando você vê, você está de frente de uma TV. Quando você vê, você está rolando a tela do seu celular. Quando você vê, passou 1, 2, 3 horas. Daí você vai lembrar de Deus, mas daí já está a hora no relógio, já é tarde, está na hora de dormir. Daí você tira só 5, 10 minutos, que você poderia ter tirado 1, 2 horas. Tranquilo, porque você fica 1 hora, 2 horas na frente da TV, você fica 2 horas na frente do teu celular. Então, será que eu e você vamos esperar o último suspiro da nossa vida para poder procurar isso, para poder buscar verdadeiramente Deus no nosso coração? Olha só, às vezes no último suspiro não dá tempo, porque eu posso estar bem financeiramente, eu posso estar bem emocionalmente, eu posso estar bem com a minha esposa, com os meus filhos, mas Deus tem sempre algo a mais para nós. E muitas das vezes, o diabo nos deixa focado nos nossos bens materiais, nas nossas economias, nos nossos investimentos, para que nós não sejamos dependentes de Deus. Opa, eu consigo trabalhar, eu consigo ganhar dinheiro, eu consigo evoluir emocionalmente, eu consigo pensar por mim mesmo, eu consigo adquirir as coisas. Para quê? Que eu vou precisar de Deus. Só vai lembrar de Deus nas horas das aflições. Eu acho que nós temos que mudar o foco.
Nós temos que focar antes de tudo em Jesus. Nós temos que dar glória a Ele nas dificuldades, nas alegrias, nas tristezas. Deus tem falado muito ao meu coração. E eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Mateus, no versículo 29, capítulo 25, versículo 29. Eu gostaria que algum irmão lesse para mim. Mateus, capítulo 25, versículo 29. Mateus 25, verso 29. Porque todo ao que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém. Nessa passagem, Jesus nos fala da parábola dos 10 talentos. Aonde 2 multiplicaram seus talentos, e só um enterrou o seu talento. Gostaria de falar para os irmãos perguntar, aonde estava o coração daqueles 2 que multiplicaram o talento, e aonde é que estava o coração daquele que enterrou o seu talento? Aonde que está o meu coração e o seu coração no dia de hoje? Será que o nosso coração está multiplicando o que Deus está entregando para nós, ou nós estamos com os ouvidos tampados e não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus? Ou será que o nosso coração está enterrando o que Deus está fazendo na nossa vida? Porque o que Ele faz e o que Ele deixa de fazer não importa. O importante é que nós temos que dar glórias e glórias a Ele. Porque de Deus é que vem todas as coisas e para Ele é que são todas as coisas. Antes de eu me tornar evangélico, eu ouvia falar que o caminho que nos leva ao céu, que a estrada que nos leva ao céu, aos céus, ela é estreita. Ela é estreita. E depois que eu me tornei evangélico, que a gente começou a estudar a palavra, ler a palavra, se dedicar à palavra, jejuar, orar, eu percebi que ela não é estreita. Ela não é estreita. Ela é super estreita. Ela não chega a ser estreita que você anda à vontade nela sem tocar em nada. Essa estrada você tem que andar praticamente quase que de lado e devagarinho. Sabe por quê? Porque Deus nos espreme todos os dias. Deus nos espreme todos os dias. E sabe por que Ele nos espreme? Porque quando você pega uma azeitona para sair o óleo, você tem que espremer ela. Então Deus está nos espremendo para nos tirar um óleo puro, porque Ele sabe que em nós temos algo bom. Se Deus nos espremer cada vez mais, e a gente se prostrar cada vez mais diante dEle, Ele vai continuar nos espremendo. Porque Ele sabe que dentro de nós tem algo bom que a gente pode dar para Ele. E no final disso tudo a gente tem que glorificar o nome dEle, que é por isso que Ele nos espreme, porque a honra é para Ele, a glória é para Ele, tudo é para Deus. E Ele vai continuar me espremendo, vai continuar espremendo vocês, vai continuar espremendo a igreja Betesda, porque Ele quer um óleo puro. Ele quer um óleo puro.
Eu gostaria de deixar nessa noite a última palavra. Vamos abrir o nosso livro, no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Versículo 23 e 24. Provérbios 3, versículos 23 e 24. Gostaria que algum irmão pudesse ler para mim, por gentileza? Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Amém, amém. Glória a Deus. Então, irmãos, buscai primeiro o reino de Deus, no seu conhecimento, na sua sabedoria. Eu acho que nós devemos investir o nosso coração. E vamos investir o nosso coração em Deus. Eu acho que está na hora de nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus. Alinharmos a nossa vida com a vida de Deus. Alinharmos os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Nós temos que ser uma cópia de Jesus aqui na terra. E uma cópia de Jesus significa pegar a tua cruz todo dia de manhã, morrer para si mesmo e seguir a Jesus. E Jesus falou que era fácil? Não. Falou que ia ser um mar de rosas? Não. Mas Ele está nos espremendo. E quando você anda num lugar apertado, é desconfortável. Mas no final do caminho você vai ter uma estrada muito larga. No final do caminho você vai ter uma eternidade com Deus. Então, vamos confiar o seu caminho. Eu tenho que confiar o meu caminho, e você tem que confiar o seu caminho na mão de Deus, para não tropeçarmos. Para que quando nós formos nos deitar, teremos um sono suave. No versículo 24, quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Se você ouve a voz de Deus todos os dias, você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você se prostra diante de Deus, você entra no teu quarto, fecha a tua porta, você ora, certamente você vai ter um sono suave. Se você procura Deus, se você entrega os teus caminhos para Deus, você não irá tropeçar. Mas se você tropeçar, Ele está ali para te levantar. Porque Deus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso, Ele é tão perfeito, que Ele desceu do seu trono e veio viver como um homem aqui na terra, para que através do sangue dEle, nós fôssemos redimidos, justificados e salvos. Essa é a minha palavra na noite de hoje. Eu agradeço a todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida do irmão Jean. Acho que vou deixar o título aqui, não vou apagar não. E eu queria convidar a nossa irmã Jean para dar a palavra, a próxima palavra dessa noite. A paz do Senhor, igreja. O Senhor colocou uma palavra no meu coração que é um pouco diferente da palavra que o Jean estava pregando, mas já que nós começamos falando sobre os investimentos do nosso coração, eu gostaria de pensar que o aspecto que o Senhor colocou no meu coração é
é uma maneira de nós estarmos investindo no reino de Deus. O Senhor colocou no meu coração uma palavra que gostaria que os irmãos abrissem em Provérbios, no capítulo 18, do versículo 20 ao 21. Então, para que a gente comece a fazer investimentos no reino de Deus, para que nós possamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, nessa noite o Senhor vai tratar conosco de um aspecto, que é a nossa maneira de falar, como nós temos falado. Então, para que nós possamos ter subsídios, digamos assim, o Senhor quer mudar tudo em nós, mas hoje juntos nós vamos estudar um pouquinho na palavra de Deus, como que o Senhor pode nos ajudar a mudar a maneira como nós falamos. Deixa eu abrir aqui, desculpa, né? Provérbios, no capítulo 18, no versículo 20 e 21, diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu procurei em outras versões, na nova versão internacional, diz assim: a língua tem o poder de vida e morte. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Então, a morte, nós temos a morte e a vida no poder da língua, certo? O que a palavra de Deus está dizendo. E no versículo 20, a palavra de Deus nos disse que do fruto da nossa boca nós nos fartaremos. E aí eu gostaria de perguntar para nós, o que nós temos falado? O que nós temos dito? Como que nós temos falado? E o que tem produzido de frutos nas nossas vidas? Quais são os frutos das nossas palavras que nós temos visto nas nossas vidas? São frutos de morte ou frutos de vida? Nessa versão da nova tradução da linguagem de hoje, fala que o que a gente diz pode salvar ou destruir uma vida. E essa vida pode ser a nossa. Essa vida a ser salva ou destruída pelo poder das nossas palavras pode ser a nossa própria vida. E eu estou trazendo essa reflexão, esse estudo hoje para os irmãos, porque o Senhor tem me incomodado com relação ao que nós falamos. Porque eu acredito que vocês vão concordar comigo, nós não podemos admitir que crentes, nascidos de novo, que conhecem o Senhor Jesus, falem ou usem as suas palavras da maneira que o mundo usa. Não é admissível que nós continuemos falando as mesmas coisas que as pessoas que não conhecem Jesus falam. Não é possível que crentes usem de sarcasmo, não é admissível que crentes falem palavras torpes, não é admissível que ao invés de louvarmos e darmos glória ao Senhor Jesus em tudo que nós fazemos, que nós vamos ser como o povo de Israel, que murmurava, que reclamava, que julgava, que criticava. Então essa reflexão é para que nós possamos examinar a nós mesmos. Eu gostaria de pedir que alguém pudesse abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 15, versículo 11. Outra pessoa poderia abrir para mim no livro de Tiago, no capítulo 3. Quem está com Mateus? Já? Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto, sim, contamina o homem. Nessa passagem, irmãos, é o próprio Jesus que está nos falando que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca que contamina o homem. Então, aquilo que nós falamos pode nos contaminar. Como nós lemos antes, pode salvar ou destruir. Quem está em Tiago, capítulo 3?
porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, e o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago está falando que aquele que não tropeça em palavra é poderoso. Ele nos diz que aquele que não tropeça em palavra, ele é perfeito e poderoso. Certo? Foi isso que ele leu, né? Então, alguém aqui poderia me dar um exemplo de alguém que foi perfeito e poderoso no falar? João Batista? João Batista foi perfeito e poderoso no falar, e o irmão Silviano falou Jesus, né? Hoje, eu gostaria que nós dessemos uma olhadinha no exemplo de Jesus. Como foi que Jesus falou? Como foi que Jesus... como que Jesus se expressava? Mas antes disso, eu vou... A irmã Simvalda poderia abrir para mim em 1 João, na primeira carta de João, do 1 ao 2. Paula, você pode abrir no Evangelho de João, no capítulo 1, também, de 1 ao 5. João 1, versículo 1 e 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. João 1, capítulo 1, verso 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Então, irmãos, aqui na primeira carta de João, João trata Jesus como a palavra da vida manifestada, o verbo de Deus que se fez carne, aquele que sempre existiu desde toda a eternidade, aquele que estava lá quando tudo foi criado, Jesus. E esse mesmo João, no seu evangelho, ele inicia o evangelho falando que por meio dele, tudo que foi feito se fez. Tudo que foi criado por meio de Jesus. Quanto é importante as palavras, como são importantes as palavras. Nós percebemos aqui que tudo que foi feito, foi criado, foi por meio da palavra. E a palavra era uma pessoa. E a palavra era Jesus. Então, tudo que nós falamos, como nós comunicamos, nós temos duas escolhas, a da morte e da vida, da bênção ou da maldição, porque ambas estão no poder da língua. Então, se Jesus é a palavra da vida manifestada, se por meio dele todas as coisas foram criadas, eu creio que nós, quando falamos, nós também podemos criar. Nós criamos vida ou nós criamos morte, nós criamos bênção ou maldição, por meio daquilo que nós falamos. E qual é a nossa escolha? Qual é a nossa escolha como servos de Deus, como cópias de Jesus, como o Jean falou? Qual é a nossa escolha?
gerar vida ou gerar morte. E Jesus falava com autoridade, Jesus não usava de hipocrisia, Jesus não mentia. Então, quando nós passamos a refletir sobre como nós falamos, como nós temos usado as nossas palavras, qual deve ser o nosso filtro? Jesus. Como ele era, como ele falava, como ele se expressava. Se Jesus falava e gerava vida, quando nós falamos, nós não podemos gerar nada diferente disso. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 17 e 18, quem poderia ler para mim? Tiago 1. Alguém? Sim, fala. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Os dois? Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago está nos dizendo que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Ou seja, a palavra de Deus também está em nós. Foi a palavra de Deus que nos gerou. E ela nos gerou com um propósito. Tiago também está falando qual que é o propósito. Como primícias. Para quê? O que eu entendo com isso? Eu entendo que nós, como primícias, criados por Deus pela palavra da verdade, nós somos embaixadores de um reino e nós somos representantes desse reino. E esse reino vai ser visto em nós através do que nós falamos. Ele pode ser visto de outras maneiras, como agimos, como pensamos, como olhamos, como tratamos as pessoas. Mas hoje nós estamos refletindo como as nossas palavras podem demonstrar o reino que nós representamos, o Senhor a quem nós servimos, o Deus a quem que nós amamos. Eu queria que alguém abrisse também em Romanos 3, 13 e 14. E outra pessoa, por favor, pode abrir em Tiago 1, 26. Romanos? Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Se alguém entre vós cuidar-se ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã.
nesses 2 versículos, num deles Paulo, no outro Tiago, eles estão fazendo um diagnóstico de como é o nosso modo de falar, como é o modo geral de falar das pessoas. No primeiro, Paulo compara a um túmulo e a veneno, que o que sai da boca é como coisas mortas, e veneno, aquilo que não é bom, que gera a morte. E Tiago nos diz que aquele que não refreia a língua, aquele que não refreia o que fala, ele tem uma religião vã. Ele é religioso, mas se gloria em grandes coisas, mas ele vive uma religião vã, porque ele não consegue refrear a própria língua. E no livro de Tiago também, ainda, ele fala, no mesmo capítulo, acredito que seja no capítulo 3, ele fala que a língua é um fogo como um mundo de iniquidade, que ela contamina todo o corpo, que ela gloria-se em muitas coisas, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. E se a gente parar para pensar que cada vez que a palavra de Deus no livro de Provérbios, lá no capítulo 18, no versículo 21, ele diz que a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto. Em outras versões fala, aquele que se deleita nela. Ou seja, nós amamos falar, nós gostamos de nos comunicar, e nós nos deleitamos em falar, mas no que nós temos nos deleitado? O que nós temos amado falar? Que fruto que nós colheremos daquilo que nós falamos? Nós falamos coisas venenosas, nós temos uma religião vã, porque a nossa maneira de falar, ela não se parece com a maneira de Jesus falar. Nós estamos focados em murmurações, em críticas, em fazer... A gente diz, eu só vou fazer um comentário, eu só estou comentando. Nós vivemos de comentários inofensivos. Como que tem sido o nosso falar? Nós julgamos, nós usamos palavras torpes, nós fazemos fofoca, nós denegrimos as pessoas, e nós falamos indiretas. Como tem sido o nosso falar? Nosso falar e o nosso escrever. Às vezes a gente escreve também, né? Agora com as redes sociais. O que nós escrevemos? Indiretas para os outros? Palavras inofensivas, pequenos comentários. O que nós temos falado? E a palavra de Deus, Tiago fala que a língua, ela inflama o curso da natureza e ela é inflamada pelo inferno. Quando nós escolhemos murmurar, reclamar, falar mal dos outros, fazer fofoca, criar contenda, criticar, julgar, nós estamos sendo inflamados pelo inferno. E isso tem que fazer com que a gente pare. Se nós percebermos que o que nós estamos falando está vindo do inferno, nós estamos sendo inflamados pelo inferno para falar o que nós estamos falando, a gente deveria parar e pensar: Jesus faria isso? O que Jesus faria? Como que Jesus falaria? Jesus exortava, Jesus corrigia no falar, ele nunca mentiu, ele nunca fez juramentos, ele nunca usou de hipocrisia, ele nunca usou de lisonja, ele falava como quem tem autoridade. No livro de Mateus, capítulo 7, 29, deixa eu ler aqui. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 29, diz assim: porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. E no Evangelho de Mateus também, no capítulo 5, versículo 37, Jesus diz assim: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, Jesus estava nos orientando para que nós falássemos a verdade, para que nós não tivéssemos segundo as intenções do nosso falar, que o nosso falar fosse sim, sim e não, não.
Mas, com base nisso tudo, nesse diagnóstico todo, de que como é fácil a gente se perder no falar, como é fácil a gente pecar, como é fácil a gente desagradar o Senhor, como é fácil a gente ser diferente de Jesus, nessa segunda parte, eu queria que a gente continuasse o estudo, aprendendo como que nós podemos corrigir o nosso falar. Você tem outro microfone, não? Aí você poderia deixar com as pessoas? Alguém poderia abrir para mim em Efésios, capítulo 4, 25? Outra pessoa, por favor, no Salmo 12, versículo 2. Efésios 4, 25. Próximo, Salmo 12, 2. Pode ler? Por isso, deixando a mentira falar, cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, a primeira atitude para que nós possamos corrigir o nosso falar é que a gente passe a falar sempre a verdade. Pode repetir, irmão Silviano? Desculpa. Sim, claro. Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Salmo 12, 2. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Então, no Salmo 12, 2, o salmista está dizendo como que geralmente as pessoas falam, com lábios mentirosos e lisonjeiros. Mas no livro de Efésios, Paulo está nos exortando a falar sempre a verdade. Então, a primeira atitude que nós devemos ter, a primeira maneira de nós corrigirmos o nosso modo de falar, é falando sempre a verdade. Alguém poderia abrir em Efésios 4, 29? Ou o Silviano está no 4 ainda, né? Efésios 4, versículo 29 agora. E uma outra pessoa, Colossenses 4, 6. Ah, 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que... Está escrito aqui. Aos que a ouvem. Vou repetir. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, a segunda atitude, falando o que edifica. Que o que nós falamos promova a edificação. Seja lá com quem a gente for falar. Se não promove a edificação, se não promove o crescimento, se não ajuda as pessoas, que a gente não fale. Né? Porque a palavra de Deus também diz que o tolo, quando se cala, ele é visto como sábio. Né? Então, se nós não temos para falar coisas boas, se nós não temos edificações na vida das pessoas, então que a gente não fale. E o terceiro ponto que está nessa mesma passagem, não falar palavras torpes. Palavras torpes, o que seriam palavras torpes, irmãos?
palavrões, zombarias, palavras que não edificam, palavras que às vezes debocham, que ridicularizam, que essas palavras não estejam nas nossas bocas. E número 4, alguém poderia ler ainda, Christian, você abriu em Colossenses? Não. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Falar agradável, que a nossa palavra seja sempre agradável. Repete. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Temperada com sal. O que significa temperada com sal? Se ela não tem sal, ela é insonsa. Se ela tem sal demais, ela é salgada demais. E se ela for temperada com sal, ela vai ser uma palavra equilibrada. Ela vai ser uma palavra que vai sair com temperança, onde a gente não vai nem exagerar e nem faltar naquilo que é necessário que seja dito. Se nós precisamos corrigir, que seja com amor, que seja com temperança, que seja agradável, que seja temperado com sal. Você leu Efésios 4:31? Isso é Colossenses 4:6. Colossenses 4:6. Alguém poderia ler Efésios 4:31? Efésios 4:31. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Não está falando nada sobre palavras, né? Mas por que eu pedi para ler esse versículo? Porque gritaria é uma maneira de falar. Quando nós falamos com amargura, quando nós nos expressamos com amargura, é uma maneira de falar. Quando nós expressamos indignação ou pronunciamos calúnias, nós estamos falando. Então, nós somos exortados nesse versículo a não falar dessa maneira, a não usar de gritaria, não usar de amargura, não usar de indignação. Já diz a palavra de Deus também que a indignação, a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Então, às vezes nós estamos revoltados, indignados com algumas situações e a gente quer falar toda a verdade, nós queremos defender as causas, mas a palavra de Deus diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, que a nossa indignação, ela não serve para nada. Que a nossa gritaria, que a nossa maneira de se expressar mediante as situações que acontecem, elas não vão produzir a justiça de Deus. Então, que a nossa indignação, ela seja colocada em oração. Que quando nós estamos revoltados, indignados com alguma situação, ou achando que aconteceu alguma injustiça, ou vendo alguém cometer um engano, ou alguém que está caluniando uma pessoa que a gente ama, cometendo uma injustiça, nosso desejo é ir lá e defender. O nosso desejo hoje é fazer um post na internet defendendo, criticando, colocando aquilo, jogando aquilo no ventilador, jogando no público, mas a palavra de Deus está dizendo para nós que não haja em nós nenhuma atitude de gritaria, que não haja em nós nenhuma atitude de calúnia, que nós não nos deixemos agir pela amargura, que nós não nos deixemos agir pela indignação, porque o Senhor é o nosso advogado, Jesus é o nosso advogado. Ele não se defendeu, ele quando acusado, ele quando condenado, ele poderia usar o melhor discurso, Jesus, a palavra da vida manifestada. Ele não se defendeu, ele calou. Então, por que a nossa indignação, ou as nossas razões, ou as nossas justiças vão gerar vida ou justiça na nossa vida? Não. O nosso advogado vai nos defender. Então, que a gente, ao invés de gritaria,
indignação, que a gente fale com mansidão. E que ao invés de nós executarmos os nossos juízos pelas nossas palavras, que nós saibamos calar e confiar no nosso advogado. Nós também podemos usar a nossa palavra, usar a nossa maneira de falar, as nossas palavras, para louvar e engrandecer o Senhor. Alguém poderia abrir lá no Salmos 34, 1 a 3? Eu não sei agora onde é que está essa passagem, mas tem uma passagem que diz que a gente deve louvar, cantar salmos todo o tempo. Não sei, não é mais ou menos assim que fala, mas eu não sei, não anotei aqui, apenas me veio. Mas Salmo 34, de 1 a 3, alguém poderia ler? De 1 a 3? Isso, Salmo 34, 1 a 3. Bendirei o Senhor em toda circunstância. Seu louvor estará sempre em meus lábios. Eu me gloriarei no Senhor. Que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclamem a majestade do Senhor comigo. E todos a uma só voz, exaltemos o seu nome. Então, mais uma maneira de nós mudarmos a maneira como nós falamos, de nós corrigirmos o nosso falar, é que o louvor esteja sempre nos nossos lábios. Que tudo que nós falemos seja para engrandecer o nome do Senhor. Que tudo aquilo que nós formos falar, que nós pensemos antes. Engrandece o nome do Senhor, eu estou louvando ao Senhor quando estou falando isso. Então, que o louvor esteja sempre nos nossos lábios. E a palavra de Deus também nos possibilita a ter as palavras como uma arma de guerra espiritual. Nós que somos uma igreja com foco, com ênfase em libertação, nós precisamos ser libertos na nossa maneira de falar, mas também aquilo que nós falamos pode ser uma arma que vai nos ajudar na nossa guerra espiritual, nas nossas batalhas. A língua como uma arma de guerra. Como que nós podemos usar a nossa língua como uma arma de guerra? Alguém poderia responder? Quando nós louvamos e quando nós adoramos a Deus, nós estamos dando a primazia para Deus nas nossas vidas, em toda situação. Se nós louvarmos e agradecermos a Deus, essa vai ser uma atitude de quem deseja que as nossas palavras sejam uma arma de guerra. Mas eu poderia dizer que nós podemos usar as nossas palavras para profetizar, nós podemos usar as nossas palavras para decretar, nós podemos usar as nossas palavras para cancelar. Em nome de quem? Em nome de Jesus. O poder está nas nossas palavras? Não. O poder está no nome de Jesus. Então, quando nós profetizamos, quando nós decretamos, quando nós cancelamos, em nome de Jesus, as nossas palavras são armas de guerra. Nós podemos cancelar e decretar nas nossas vidas e na vida das pessoas. E eu tenho 3 passagens. Hebreus 4, 12,
Júnior? Salmo 91, 11. Mais alguém? E Ezequiel 37, 4. Eu já estou acabando, irmãos. Salmo 91, 11. Hebreus 4, 12. Ezequiel 37, 4. Quem está com Hebreus? Tu pode ler. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Quem é mais cortante do que espada de 2 gumes? A palavra de Deus, certo? Então, quando nós declaramos a palavra de Deus, ela é mais cortante do que espada de 2 gumes. Então, as nossas palavras, elas podem ser uma arma nas nossas batalhas espirituais, uma arma de guerra, quando nós declaramos a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é. Salmo 91, 11. Porque aos teus anjos dará ordens ao seu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Porque o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. E a palavra de Deus está dizendo que Ele dará ordens aos seus anjos. Então, quando nós oramos a palavra de Deus, quando nós clamamos pelas promessas que o Senhor mesmo fez na sua palavra. Essa é uma promessa, esse é um exemplo de uma promessa. Ele dará ordens aos seus anjos a nosso respeito. Então, quando nós oramos, quando nós declaramos a palavra e cobramos, é uma maneira de falar, quando nós clamamos, Senhor, o Senhor disse que daria ordens aos seus anjos a meu respeito. Intervém nessa situação. A nossa palavra é uma arma de guerra espiritual. Quem está com Ezequiel 37, 4? Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O Senhor falou para Ezequiel, profetiza sobre os ossos. Ele não foi ele que profetizou. Ele disse, profetiza. Então, quando nós profetizamos, quando nós oramos a palavra de Deus sobre as situações, nós estamos cumprindo uma ordem do Senhor. Ele falou, profetiza. Então, nós podemos profetizar, nós podemos usar as nossas palavras nas situações das nossas vidas para que as situações sejam transformadas, sejam mudadas, no nome de Jesus. Irmãos, por que as nossas orações não são eficazes? Por que as nossas palavras precisam ser corrigidas? Porque nós oramos por nós mesmos. Mas quando nós decidimos orar a palavra de Deus, orar as promessas que Ele mesmo fez para nós nas suas palavras, nós já oramos com a resposta. Quando nós decidimos colocar a palavra de Deus nas nossas orações, ao invés de nós... Claro, nós podemos ter diálogos com o Senhor, nós podemos conversar com o Senhor, nós podemos falar tudo para Deus, mas quando nós oramos a palavra de Deus, nós já temos a resposta, porque Deus é fiel à sua palavra, porque Deus cumpre as suas promessas, porque Ele mesmo nos ordenou, assim como a irmã Simvalda acabou de ler, profetiza. Ele mesmo falou para Ezequiel profetizar. Então nós temos o dom de falar, nós temos o poder de falar, e se nós falarmos a palavra de Deus, nós já temos a resposta. E para finalizar, eu vou ler aqui no livro de Isaías, no capítulo 55, 10 a 11. O Senhor diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come.
Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. É o Senhor falando. A palavra do Senhor, ela não voltará vazia. Quando nós declaramos sobre as nossas vidas, quando nós oramos a palavra do Senhor, ela já vai trazer o resultado esperado, porque a palavra do Senhor, o Senhor está dizendo, ela não voltará para mim vazia, ela prosperará naquilo para que a enviei. Então, que em todas as situações, nós possamos usar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja o filtro das nossas conversações. Que a palavra de Deus seja o termômetro, o filtro, o balizador daquilo que nós falamos. E que quando nós oramos, quando nós falamos a palavra de Deus, nós já temos a resposta. E eu encerro aqui, a palavra de Deus não voltará vazia. Ela fará o que lhe apraz. E eu gostaria de convidar os irmãos para virem até aqui, porque eu creio que diante dessa palavra, nós iniciamos entendendo como que nós temos falado, de que maneira que nós temos falado, e o que não agrada a Deus, eu gostaria de convidá-los para que nós oremos em arrependimento pela maneira como nós temos falado, em arrependimento por usar as nossas palavras para não edificação, quando nós usamos as nossas palavras para a nossa justiça própria, para expressar as nossas indignações. Mas o Senhor nos convida que nós usemos as nossas palavras para abençoarem, que nós usemos as nossas palavras para louvar e agradecer o Senhor o tempo todo. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus pela vida da irmã Jean, pela vida do irmão Jean. Pode chegar mais para cá, irmãos. Não tem mais nada para